Olá, eu sou a Giovana e eu vim contar um pouco sobre a minha memória de alfabetização. A minha memória se passa pelo ano de 2004, quando eu estudava ainda na educação infantil, na Escola 13 de Maio, que fica localizada ali entre o bairro Hidráulica, Coab 2, aqui na cidade do Rio Grande. Eu estava na época completando a educação infantil, né? Porque na época a gente chamava de Jardim 2, Pré 2. Não vou me lembrar a nomenclatura exatamente, mas eu lembro que eu estava no último ano da educação infantil, lá no 13 de maio. E eu tenho uma memória muito clara da sala, né, como ela era organizada, ainda que com um viés mais tradicional, assim, pensando na educação infantil, era uma sala muito feliz, assim. Eu, infelizmente, não lembro o nome da minha professora, mas eu lembro de como ela era, e eu acho que isso é o que deixa essa memória muito viva, né. Eu tinha 6 anos na época, e então a gente já iniciava alguns processos de alfabetização ainda na educação infantil, né. E eu lembro que nas sextas-feiras a gente levava alguns livros para casa, né, para ler com a família. E aí tinha uma coleção de livros, né, que era de animais. Eram livros bem pequenininhos, assim, eram livros de animais em caixa alta. E aí atrás do livro, no verso, tinha os outros títulos daquela coleção, né. E aí eu levava o livro para casa, minha mãe e meu pai faziam uma leitura e eu devolvia o livro para professora. E aí eu lembro que num determinado dia, enquanto eu terminava as atividades de sala, assim, tive um tempo livre, a gente ia devolver o livro para a professora e ela ia tomar nota, né, que a gente devolveu o livro. Eu fiquei tentando ler os títulos que tinham atrás da história. Claro, eu não consegui fazer isso internamente. E eu lembro que a minha professora ouviu. E ela veio muito feliz, assim, e ela ia lendo um de cada vez comigo, assim, e eu, no fim, conseguia ler todos os títulos de trás. E aí eu lembro que ela me levou nas salas das outras professoras que tinham ali perto pra mostrar que eu já sabia ler. E ela ficava com um sorriso, assim, muito genuíno de saber que essa minha conquista também fazia parte do trabalho dela, assim. E eu me lembro também de eu ficar com esse sentimento de muita felicidade, assim, muito orgulho. E há um tempo atrás, talvez eu não tenha entendido por que essa memória era tão forte em mim, porque eu não tenho muitas memórias fora essa, né? Ainda mais no processo de alfabetização mesmo, já na primeira série na época, né? Mas hoje, sendo professora da educação infantil, eu entendo porque talvez essa memória seja muito gritante em mim. Como professora da educação infantil, ainda que a gente não alfabetize, né, nessa etapa e não acredite nessa alfabetização mais sistemática, a gente tem o dever ali, né, de construir com as crianças um processo, umas vivências de letramento potentes e significativas. E pensando, né, no contexto daquela época do ano em que isso aconteceu, eu acredito que essa professora tenha conseguido fazer isso.